Senhor Jesus, eu sempre esqueço desse picolé preto. Pois é, irmãos. Irmãos, primeiro a gente quer dar graças ao Senhor pela presença dos irmãos de Sobrado aqui hoje conosco. No momento que os irmãos estão reunindo conosco, os irmãos são a igreja em Sapé, para a honra e glória do Senhor. Aí quando a gente vai reunir com os irmãos lá, nós somos a igreja em Sobrado. E a beleza, irmãos, a maravilha da igreja é isso, é que a igreja, ela é do Senhor. Acima de tudo, a igreja é do Senhor. A igreja não é de Edinho, a igreja não é de Miguel, Rafael, a igreja é do nosso Senhor Jesus Cristo. E na igreja, irmãos, nós temos a possibilidade de estar na presença do Senhor. Irmãos, vamos para Mateus capítulo 16. Bom, nós já vimos muito isso aqui, mas para que a gente possa ver um pouco mais sobre a igreja. Capítulo 16. A partir do 13, a gente já leu muito isso aqui, mas a gente pode ter uma visão agora sobre a igreja, alguns aspectos da igreja. 16, 13, todos os irmãos encontraram? Até o 19. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e os que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Oremos. Senhor Jesus, Senhor, te damos graça, Senhor, por tua palavra, Senhor, pela revelação da tua igreja. Senhor Jesus, Senhor, queremos estar diante de ti, Senhor, aos teus pés, Senhor, em Cesareia de Filipe, sim, longe de toda a religião, Senhor, para ter a revelação da tua igreja, saber quem tu és e o que tu queres fazer na nossa vida. Senhor, se revela a nós, Senhor. Senhor Jesus, usa-nos, Senhor, para teu propósito. Embora não sejamos nada, sejamos só pó e cinza, Senhor, mas nos colocamos diante de ti, como teus servos, como teus filhos, Senhor Jesus. Irmãos, aleluia. Louvado seja o Senhor. Irmãos, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu quero perguntar aos irmãos: vocês viram Jesus? Quem viu Jesus, diga amém. Irmãos, uma vez na nossa história, Cristo se revelou para nós. Nós estávamos perdidos no mundo e o Senhor veio e foi revelado no nosso espírito. Paulo disse: aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Então cada um de nós, irmãos, teve uma experiência de encontrar o Senhor, de ver o Senhor, de saber que o Senhor é o Salvador da nossa vida, único e suficiente. E quando nós vimos o Senhor, irmãos, nós nos apaixonamos por Ele.
Sabe por que nós estamos aqui? Porque nós amamos o Senhor. Ninguém está aqui para ver um bom pregador ou para ver uma banda. Nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor. E nós amamos a sua palavra. Então um dia o Senhor foi revelado em nosso coração, em nosso espírito, pelo Deus vivo. Irmãos, não foi teoria, não foi teologia, foi Deus que se revelou a nós pelo seu Filho. Por isso que Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Deus que se revela através de Jesus Cristo em nós. Mas o Senhor, Ele queria mais. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Irmãos, sabe o que é a igreja? A igreja, irmãos, é o resultado da revelação de Cristo em nós. Quando Cristo é revelado em nós, a igreja é gerada. Nós somos o povo da revelação. Mas, irmãos, eu preciso ter certeza, eu preciso ter clareza que Cristo, obrigado, meu irmão, Deus abençoe sua vida, que Cristo foi revelado a mim e que eu vi a igreja. Irmãos, eu não faço parte de uma religião, eu não faço parte, irmãos, de uma organização, eu faço parte da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós fazemos parte, mas eu preciso ver, Senhor, me mostra a tua igreja. O que é a igreja? É Cristo mostrando para nós o seu desejo, mostrando para nós que quem edifica ela é Ele. Irmãos, vamos para Hebreus capítulo 11. Versículo 8. Hebreus 11, 8. 11, 8. Pela fé, quando o chamado obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por que ele fez isso? Porque ele andou desterrado. Vocês sabem, irmãos? Versículo 10. Porque aguardava. Ele aguardava a igreja, aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto. Irmãos, quem é que edifica a igreja? Deus. Quem arquitetou a igreja? Deus. O que é que eu sou nisso tudo? Irmão, só sou um cooperador de Deus. 1 Coríntios capítulo 3. Coríntios capítulo 3, versículo 6. Aleluia. Então, irmãos, primeiro a igreja é fruto da revelação que Cristo dá para nós. A igreja nunca vai ser, irmãos, fruto de esforço humano, fruto de estudo, fruto de teologia. A igreja é Cristo revelando-se para nós. Capítulo 3, versículo 6, assim: eu plantei, Apolo regou,
mas o crescimento veio o 7, de modo, é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus. Sabe o que é a igreja, irmãos? É a lavoura de Deus. É o lugar, irmãos, onde Deus é o responsável pelo crescimento e nós somos simplesmente responsáveis por plantar e regar. Plantar, irmãos, é pregar o evangelho. Regar é cuidar uns dos outros. Mas, irmãos, quem vai dar o crescimento é Deus. Deus que é o responsável por tudo na igreja. Deus é quem nos faz crescer. Quando nós queremos ser alguma coisa, nós danificamos a lavoura de Deus. Nós só temos duas funções: plantar e regar. Mas muitas vezes, irmãos, nós colocamos as nossas coisas, as nossas opiniões, aquilo que nós achamos que deve ser e o que não deve ser. Mas, irmãos, o que a gente precisa perceber é que a gente precisa sempre da orientação do Senhor. Senhor, aonde eu planto? Senhor, aonde eu rego? Esperar que o Senhor vai fazer crescer, irmãos. Porque no máximo, eu sou só um cooperador. Versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus. Paulo estava dizendo: olha, você está cuidando de uma coisa que não é sua, é de Deus. A lavoura é de Deus. E quando ele fala em lavoura, ele está dizendo: você está cuidando de coisas vivas. Você está cuidando de coisas vivas. Nós estamos cuidando, irmãos, uns dos outros. E quando a gente cuida uns dos outros, a gente precisa cuidar com amor. A gente precisa deixar para trás aquelas coisas que nós naturalmente somos. Às vezes nós somos até muito zelosos no nosso natural. Aí a gente machuca os irmãos. Às vezes a gente é muito linguarudo no nosso natural. Aí a gente machuca os irmãos. Mas, irmãos, essa lavoura é de Deus. E a gente vai prestar conta por tudo que fizermos aqui com os irmãos. Sabe por quê? Porque a coisa mais preciosa para Deus são os seus filhos. Então, irmãos, por um lado nós estamos aqui como lavoura, por outro nós somos o edifício de Deus. Edifício de Deus lembra alguma coisa para vocês? Lembra o templo. Templo. Deus só tinha um edifício na terra, um único, era o templo. Sabe para que serviu o templo, irmãos? Para Deus manifestar a sua glória. Então, irmãos, a glória na igreja só pode ser de Deus. Ninguém deve aparecer. Quem tem que aparecer é o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos no máximo as coisas loucas do mundo. No máximo. Mas eu queria ver com os irmãos, a gente viu semana passada, mas eu amo ver isso aqui com os irmãos. Capítulo 6, semana retrasada eu acho. Capítulo 6, versículo 9. Às vezes a gente faz a anotação e fica perdidinho nas anotações, né? 9 diz assim: e não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, o 10, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 11, tais foste alguns de vós, mas vós os lavaste. Sabe o que é a igreja, irmãos? É o lugar onde nós nos lavamos dos nossos pecados. É o lugar onde a gente chega, irmãos, diante da mesa do Senhor e se arrepende daquilo que a gente fez, daquilo que a gente é.
mas fostes santificados. A igreja é o lugar de santificação. Santificação. Se é o lugar onde a gente é santificado, irmão, isso quer dizer que naturalmente eu não sou santo. Então a gente precisa muitas vezes parar de julgar e ajudar. A gente precisa muitas vezes parar de apontar erros e começar a orar, e visitar, e encorajar. Mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, é aqui que a gente recebe todo esse processo de Deus, na igreja. A igreja é o lugar que o Senhor está edificando, e a gente precisa crer nisso. Não é o meu esforço, não é o que eu quero, irmãos, é o que o Senhor fez na nossa vida. Romanos capítulo 9. Olha o que é a igreja, irmãos, que coisa preciosa. Versículo 25. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era. Sabe o que é que nós somos, irmãos? Nós somos o povo de Deus. Nós somos, irmãos, as pessoas que Deus quis para Ele. Deus olhou, irmãos, para a terra, viu pessoas e disse: eu quero ela para mim. Mas eu não quero que ela viva de forma individual. Eu não quero que ela viva de maneira a pensar que tem controle sobre a própria vida. Eu quero agora que essa pessoa seja um povo, uma nação. Próximo. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Sabe o que é a igreja, irmãos? É a família do Deus vivo. Nós somos a família do Deus vivo. Não é um Deus, irmãos, qualquer. É o Deus vivo. É o Deus vivo e verdadeiro. Senhor Jesus. Efésios, capítulo 2. Versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família. Tem gente que diz assim: olha, mexa com tudo, só não mexa com minha família. Deus é assim. Nós somos a família de Deus. Por isso, irmãos, a gente precisa estar se cuidando uns dos outros, encorajando uns aos outros, não guardando mágoa, não guardando rancor, mas percebendo que se Deus escolheu Senhor, por exemplo, é porque agora Ele quer que ele seja meu irmão. Senhor é meu irmão, querendo ou não. Eu posso até não gostar de Senhor, mas Deus escolheu. E como minha família, irmãos, eu preciso amar e cuidar. É isso que o Senhor quer de nós. Continua. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo a pedra angular. Edificado sobre... Volta só um pouquinho. Edificado sobre o fundamento de apóstolos e profetas, irmãos, isso quer dizer que o fundamento dos apóstolos, Novo Testamento, profetas, Antigo Testamento.
Então nós estamos fundamentados na palavra de Deus. Mas quem nos sustenta, que é a pedra angular, é Cristo. Nenhum de nós está em pé porque quer, é porque o Senhor, Ele nos sustenta. O Senhor é a nossa força. Próximo. No qual todo edifício, novamente, Paulo tem em mente o templo de Deus, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Continua. Dedicado ao Senhor. No qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, sabe o que é a igreja, irmãos? É o lugar onde Deus trabalha o nosso caráter. O nosso caráter. Muitas vezes, irmãos, nós nos achamos alguma coisa. Aí o Senhor vem, manda o irmãozinho. Aí, Senhor, irmão, baixa a bola. Você é tão pecador. Tão pecador. A Bíblia diz, irmãos, que todos nós somos inúteis, ou éramos inúteis. Deus nos encontrou, irmãos, num tremendal de lama. Salmo 40 fala isso. Então todos nós estávamos no mesmo barco. Então Deus agora Ele quer trabalhar em nós. E muitas vezes Ele vai usar os irmãos para trabalhar em nós, para nos aperfeiçoar, para nos edificar juntos. Para que os nossos defeitos, irmãos, sejam agora colocados na presença de Deus. E Deus possa transformar-nos. Porque a igreja também, irmãos, é o lugar onde Deus exerce disciplina. Disciplina. Mateus capítulo 18. Uma das coisas que durante muito tempo a gente teve muito cuidado em relação à igreja foi a disciplina. João Calvino, ele dizia que você conhece uma igreja verdadeira quando ela tem pelo menos 3 características: o ensino da palavra, a celebração correta da comunhão e do batismo e a disciplina da igreja. Se faltar uma das 3 coisas, João Calvino dizia que essa igreja é deficiente. Então precisa expor a palavra de Deus, precisa celebrar de maneira adequada, né, a Santa Ceia e o batismo. Precisa ter reverência a isso aí. E terceiro, precisa ter disciplina. Capítulo 18, versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o a quem? A igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Considerar alguém como gentil e publicano é considerá-lo, irmãos, na condição de arrependimento, de que precisa se arrepender, como o gentil se arrepende, como o publicano. Jesus, ele colocou o publicano como a pessoa de menor nível. Sabe por quê? Porque o publicano era um traidor do seu povo. Se eu peco e eu me torno rebelde aos irmãos, eu sou um traidor. E preciso de arrependimento. Preciso voltar para o Senhor.
e pedir a misericórdia de Deus. Durante muito tempo a gente tinha um certo assim, cuidado de não falar sobre disciplina na igreja. Mas a igreja, irmãos, é o lugar onde nós também somos disciplinados. E não é disciplinados, irmãos, diretamente pelo Senhor. Não, se eu errei, Deus vai me iluminar. Vai não, irmãos. Ele vai mandar os irmãos. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Agora, irmão, não vamos também usar esse princípio e sair cortando todo mundo. Pelo amor de Jesus Cristo. Usem o Espírito de Deus. Peçam sabedoria a Deus. Porque a Bíblia diz que a gente pede sabedoria a Deus e Ele nos dá. Porque, quero relembrar, irmãos, nós não estamos lidando com qualquer pessoa. Nós estamos lidando com os filhos de Deus. Estamos lidando com a lavoura de Deus. Então a igreja também é um lugar onde nós somos muitas vezes disciplinados para crescimento. Para crescimento. Irmãos, vamos para 1 Pedro. Pesado, fala sobre disciplina, mas é tão necessário, irmãos. Mas graças ao Senhor, porque na igreja não só tem disciplina. Quero só lembrar alguns aspectos da igreja. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas ele desfruta, pelo menos eu desfruto muito desses versículos. Vós, porém, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes. Sim. Para a sua, o 10. Vós. Sim. Aleluia! Isso é maravilhoso. Volte, isso. Volte. Isso. Então, irmãos, a igreja é uma raça eleita. Sabe por que você está aqui? Porque Deus te escolheu. Você foi eleito por Deus, escolhido por Deus. Viu, Edom? Deus te escolheu. Mas Ele não escolheu simplesmente para que você não fizesse nada. O Senhor te escolheu para que você fosse sacerdote. Sacerdócio real. Hoje nós temos irmãos que estão exercendo a função de sacerdotes. Sacerdote, irmãos, é aquele que serve ao Senhor, simplesmente. Não vamos espiritualizar que sacerdote levava a Deus as pessoas, ou do seu que. Não, irmão, se você quer ser o sacerdote real, sirva na igreja. Deus quer que você seja útil. Sirva a Ele, porque o sacerdócio é aquele que tem o serviço ou a vida de serviço exclusivo a Deus. Deus nos deu serviços. Não? Nós temos recepção, nós temos mídia, nós temos violão, som, meio mundo de coisa. Criança, é verdade, Elizabeth. Boa. Então, irmãos, nós temos muitas coisas para o nosso serviço a Deus. E diz assim que Ele também nos fez nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vamos parar um pouquinho, nação santa. A palavra santo a gente já sabe que significa separado. Mas o santo também é aquele que se santifica. Lá em Coríntios diz que nós somos chamados para ser santos. Então, dia a dia, irmãos, eu preciso ter um viver de santificação, de purificação, porque agora eu sou essa nação. A igreja é um lugar onde nós nos santificamos. Mas assim,
povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, tenham seus planos. Tenham seus planos. Cada um de nós tem seus planos. Né? A gente, quando já está mais velho assim, a gente fica mais paradinho na questão de plano, né, Samuel? Mas os jovens têm muitos planos. Mas não esqueçam, irmãos, que vocês são de Deus. São exclusivamente de Deus. Os seus planos precisam estar dentro da vontade de Deus. Aquilo que você planeja precisa ser para a glória de Deus, para mostrar que Deus também abençoa seus filhos de forma material. Deus também abençoa de forma material. O nosso amado santo Samuel. Irmãos, se vocês querem saber o que é a experiência de quebra, converse com Samuel. Não é, Samuel? Samuel sabe o que é a experiência de quebrar, mas também sabe a experiência de Deus levantar. Porque, irmãos, é isso que Deus quer, que a gente seja exclusivamente dele, e ele vai agir na nossa vida, a fim de proclamar as virtudes. Irmãos, proclamar virtude não é simplesmente pregar o evangelho, é falar o que Deus tem feito na sua vida, o quanto Deus é bom, a sua bondade, o quanto Deus cura. Nós temos casos, irmãos, foram curados. Então, as virtudes de Deus, todas as virtudes, que Deus é misericordioso, daquele que vos chamou das trevas. Os irmãos sabem, eu experimentei trevas, eu servi as trevas, mas Deus me tirou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Eu sabia que estava em trevas, mas a maioria de nós não sabíamos. Achávamos que estávamos muito bem, obrigado, mas estávamos em trevas. Eu tinha consciência que estava, mas muitos dos irmãos não sabiam, né, Edinho? Estava em outras trevas. Próximo. Vós sim, que antes não era povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste. Sabe por que nós estamos aqui, irmãos? Misericórdia de Deus. Nenhum de nós tem mérito, nenhum de nós é bom o suficiente para estar aqui. Nós só estamos aqui porque Deus foi misericordioso conosco. Nenhum de nós, irmãos, pode bater no peito e dizer, eu sou bom. Porque bom só tem um, que é o nosso Deus. Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele nos aceitou, Ele nos acolheu. E sabe o que Ele fez, irmão? Olha que coisa surpreendente. Colossenses. E eu vou aproveitar, irmãos, e tirar um conceito que nós tínhamos. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou e para onde? Aleluia. Vamos, deixa eu tirar um conceito que nós tínhamos no passado, e espero que isso fique bem claro na cabeça dos irmãos. A gente fazia uma separação entre evangelho da graça e evangelho do reino, não é isso? Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Todo evangelho, o evangelho, nos leva para o reino. Não existe diferença entre evangelho da graça e evangelho do reino. Sabe o que é o evangelho da graça? É Cristo se entregando por nós,
nos transportando do império das trevas. Sabe o que é isso, irmãos? É nos tirando de um império e nos trazendo para um reino. Agora, todos os cristãos, independente de onde estejam, fazem parte do reino de Deus. Agora, uma coisa é fazer parte, outra coisa é viver debaixo desse reino. Essa é a diferença. Vou dar um exemplo bem simples. Todos nós somos brasileiros, sim. Mas muitas vezes a gente não está debaixo do governo do Brasil. Vou dar um exemplo bem simples. O Detran, ele nos obriga, Samuel sabe disso, a andar de capacete. Né, Jailson? Jailson adora isso, né, irmão? Então, quando a gente não anda de capacete, nós estamos indo contra o governo ou as leis do governo do Brasil. Então, quando a gente transgride as leis, nós estamos indo contra. Mas isso não faz com que a gente deixe de ser brasileiro. Então, irmãos, todo cristão, ele recebe a graça de Deus. E todo cristão, ele é transportado de um império para o reino do Filho do seu amor. Hoje nós estamos todos debaixo de um reino. Agora, o que nós precisamos é estar submissos a esse rei. Nós temos um hino, irmãos, que é maravilhoso. Ele diz assim: para nós hoje o reino é um exercitar. Então nós precisamos exercitar esse reino. Isso não quer dizer, irmãos, que existe alguém fora do reino. Isso quer dizer que nós precisamos exercitá-lo. Nós precisamos viver encabeçados por Cristo, porque Cristo é a cabeça da igreja. Nós precisamos viver debaixo desse encabeçar, sabendo, irmãos, que nós precisamos ser submissos a Ele, submissos a Cristo. É por isso que diz que nós somos um reino de sacerdotes, ou sacerdócio real, porque nós já estamos num reino. O problema é se nós vivemos de acordo com o reino ou não. Mas o que nos capacita é a graça de Deus. Então, quando nós pregamos, irmãos, a graça para as pessoas ganham o Senhor, automaticamente elas saíram do império e foram para um reino. Nós estamos no reino de Deus. Agora, o que é a igreja nessa história toda? A igreja é o exercitar do reino de Deus. O grande problema hoje é que nos outros grupos religiosos, as pessoas não têm a questão do exercitar do reino. Nós precisamos exercitar o reino de Deus na nossa vida, deixar com que o Senhor nos governe em todas as questões e principalmente na igreja. É isso que o Senhor espera de nós. 1 Timóteo, capítulo 3. Três 15. Para que, se eu tardar, isso Paulo ele está demonstrando Timóteo. Paulo possivelmente ia se atrasar um pouco no compromisso com ele. Diz assim: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder da casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E base, coluna e base da verdade, para que fique ciente como se deve proceder. Irmãos, na igreja existe um procedimento. Na igreja eu não posso ser o que eu quiser ser. Na igreja, irmãos, a gente já falou isso antes, Deus, ele coloca ordem na igreja. Deus escolhe pessoas. Nós temos aqui na igreja de Sapé, por exemplo, os presbíteros.
e que os irmãos disseram amém para a escolha dos presbíteros. E quando os irmãos dizem amém para a escolha dos presbíteros, os irmãos sabem que existem irmãos que têm autoridade na igreja e que nós respeitamos a autoridade deles e que tudo é resolvido por eles na comunhão com o Senhor. Isso, irmãos, é autoridade. Isso é autoridade. Então eu não posso viver de todo jeito achando que eu sou independente. Irmãos, eu dependo dos irmãos também. Então existe autoridade na igreja, mas também existe a comunhão do corpo de Cristo, porque a igreja também é o corpo de Cristo. Aí ele diz assim: como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo? Coluna e base da verdade, o baluarte da verdade. A função da igreja, irmãos, é manifestar e sustentar a verdade nesse mundo. Esse mundo, irmãos, tem falado, tem exposto muitas coisas, muitas mentiras, mas a função da igreja é sustentar a verdade, é mostrar a verdade, é expor a verdade. Por isso que ela é a coluna, ela está lá em cima, sendo exposta, mostrada ao mundo. A verdade tem que ser exposta pela igreja. Se a igreja não expõe a verdade, se a igreja não mostra a verdade, ela perde a sua função. E para terminar, irmãos, 1 Coríntios capítulo 12, e 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, membros deste corpo. Irmãos, vós sois corpo de Cristo. Ainda há pouco nós partimos o pão. O princípio, irmão, de partir o pão é discernir o corpo. Eu gosto muito de lembrar isso. Discernir o corpo é primeiramente saber que você não está sozinho. Você não é igreja sozinho. Você depende dos irmãos. Nós dependemos dos irmãos. Eu preciso dos irmãos. Então aquilo que eu faço na minha vida como corpo vai atingir os outros irmãos. Então eu preciso ter um comportamento de que agora eu preciso cuidar dos irmãos. Cuido de mim e cuido dos irmãos. Então discernir o corpo, irmãos, é ver que eu pertenço a um corpo. Eu não estou só. E não só isso, discernir o corpo, irmãos, é aceitar a todos os irmãos. Eu não posso me dividir com ninguém. Eu não posso ter raiva de ninguém. Se eu tiver alguma mágoa, eu preciso pedir ao Senhor para tirar do meu coração. Eu preciso amar a todos. Eu preciso receber a todos. Isso é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, irmãos, é vivo, funciona. Então eu preciso também estar funcionando junto com os irmãos, louvando, orando, desfrutando e crescendo junto dos irmãos. E sabendo sempre, irmãos, que nós não estamos só. E que no final das contas, Deus zela pelo seu povo. Então que a gente possa, irmãos, desfrutar da igreja, que a igreja é o grande presente que Deus deu para nós. Nós estamos aqui porque Deus quis que nós estivéssemos. Nós estamos aqui porque Deus teve misericórdia de nós. Nós estamos aqui porque Ele quer que nós estejamos juntos, desfrutando da sua graça, vivendo no seu reino, desfrutando do seu amor e desfrutando da sua misericórdia. Louvado seja o Senhor.